Fala, atleta! Tudo bem? Então, o vídeo de hoje fala sobre algo que pode estar te incomodando. E a nossa intenção aqui é ajudar, ou então, se não for prevenir, né, a gente pode pensar num futuro acontecimento. Então pensa bem, você nunca passou por uma dor lombar? Você nunca teve a famosa lombalgia? Olha só, observa comigo, quando você assiste a uma competição de ciclismo, você percebe que tem muitos atletas que terminam a prova assim, querendo endireitar a coluna, querendo melhorar a postura, ficam se esticando na linha de chegada e termina alongando o braço para cima. Por quê? De fato, tem um incômodo na coluna. E numa pesquisa recente, com 100 ciclistas profissionais, essa pesquisa mostrou que a dor nas costas, gente, acomete mais de 50%, entre 45% e 50% dos atletas profissionais. Então você que é amador, né? Nós somos recreativos, atletas, o pessoal fala de peba, né? Tem 1/3 de presença dessa dor lombar nesse meio desses atletas. Então quais são as causas dessa dor lombar? São muitas. E aí, felizmente, uma boa notícia é que a maioria das vezes não tem lesão no componente vertebral da coluna. Quais são esses componentes? São as vértebras, ligamentos, discos intervertebrais e aquelas famosas facetas articulares. Esse tipo de lombalgia é também chamado de mecanopostural. Tá legal? A imagem tá boa, o som tá bom? Então, se você tem alguma lesão também também nas estruturas, que é chamado também de doença discal degenerativa, DDD, ali nas vértebras, entre as vértebras tem uns discos, né, a famosa almofadinha que fica entre as vértebras, elas podem acontecer com o passar do tempo e perdendo água, colágeno, e aí essa face, né, acaba se achatando, a face posterior, que dá uma fissura ali no ânulo fibroso, que é uma região importante do disco. Então, independente de você ter lesão ou não, na grande maioria das vezes, a gente tem que pensar que o tratamento não é cirúrgico, tá? Ele é baseado em uma boa reabilitação. E nós, educadores físicos, também podemos trabalhar com reabilitação, tá? E um procedimento normalmente não são invasivos, tá? Só quem faz procedimento invasivo, como cirurgias, né, de ablação nervosas, são aquelas fusões, aquelas coisas que são denominadas também de radiofrequência, já é um ponto mais avançado. Então vamos lá, se liga nessas dicas aqui, que eu vou passar algumas formas de você prevenir a dor na lombar, e que é baseada muitas vezes em literatura que a gente pesquisa, baseada em experiência nossa como treinador e também como ciclista competidor. Então vamos lá, a luminosidade tá boa, vamos, primeira dica para vocês aqui, ó. É importante realizar um bike fit, tá? Cada ciclista tem uma medida de corpo, tem a sua própria antropometria, que a gente chama, tá? Alguns atletas têm os troncos mais largos, outros têm os braços mais compridos, tá? E isso pode influenciar não só na sua condição de performance, mas também pode trazer lesão para você, como sobrecarga, dependendo de como você está apoiando o seu corpo. Então, quais são os ajustes? Você deve ajustar o biotipo que você tem à sua bicicleta, tá? É muito importante a postura nessa prevenção de vícios que vão causar sobrecarga articular, sobrecarga de postura, muitas vezes no pescoço, tá, gente? Então procure um especialista, procure um profissional, faça um programa dinâmico de avaliação, ou seja, esse bike fit tem que ser em movimento. Tá aí a dica das mais importantes. Vou falar para vocês agora a segunda dica, tá? Evite um tronco em flexão forçada por muito tempo. O que é uma flexão forçada? É você ficar numa postura que você fica fletida lombar.
você deve colocar o cilim para você de uma maneira que o tronco não fique extremamente inclinado. Então, se o cilim está muito à frente, o seu tronco vai ficar muito assim, ó, enrolado. Então, sempre tenha cuidado com essa posição muito anteriorizada na bike, tá? Você ficar muito à frente, posicionado muito à frente na bike. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês alguma foto, mas acho que deu para entender, né? Isso pode levar também a dor no joelho. Quando eu estou muito à frente na bike, os joelhos também ficam muito fletidos, é igual essa posiçãozinha que eu estou aqui, ó. Então é necessário você correr o carrinho do cilim para trás, tá? Ou então utilizar um avanço maior, uma mesa maior no guidão, ou um guidão mais largo, para você colocar a sua coluna mais em extensão, tá? Coluna fletida e coluna em extensão, quando você fica mais estendido, tá? Não muito curvado. Então, a terceira dica, vamos lá. Inclua um fortalecimento específico do core no seu treino. Use o treino fora da bike. Pense na periodização do seu treino, tá? Inclua exercícios do chamado os estabilizadores de tronco, do núcleo, do core, que o pessoal chama de core, é o núcleo que vai sustentar a sua lombar. A gente não tem músculo na frente da lombar, então a gente tem que pensar nos abdominais, tá? E alguns desses são específicos para o ciclista, no seu caso. A gente tem vários estudos aí falando sobre isso, sobre o core dinâmico também, e tem um no jornal do Off-Back Musculoskeletal Rehabilitation. Ele tem uma comparação da força da lombar entre os praticantes de mountain bike com dor e sem dor, tá? Nesse estudo, gente, já concluíram que os ciclistas que tinham dor, eles possuíam esses músculos que eu estou falando para vocês do core, né? Os abdômenes oblíquos, os abdômenes transverso, que são estabilizadores da coluna. Esses músculos desses atletas eram menos desenvolvidos, tá? Pessoalmente, eu costumo solicitar esse treino feito por um profissional que seja especializado em treinamento de estabilização, né, de controle, de equilíbrio, um educador físico, um fisioterapeuta, para que você, ciclista, previna algum tipo de lesão estrutural. Ou aqueles que já têm algum tipo de queixa, algum tipo de lesão, lombalgia, tem que trabalhar auxiliado por esses profissionais. Não deixem de trabalhar em conjunto com o profissional. Então vamos pensar agora na quarta dica. Não se esqueça também, pensando em core, de fortalecer os quadris, tá? Muitos ciclistas mantêm desequilíbrios musculares na região do quadril e a gente tem que pensar nos músculos do glúteo máximo, glúteo médio, os piriformes, os ilíacos e o psoas. São músculos que estão na região do quadril e o que acontece? Que o resultado disso é uma coluna lombar extremamente flexionada durante o pedal, que vai gerar também encurtamento nessa musculatura aqui, ó, posterior de coxo, os isquiotibiais, e vai dar uma tensão essencial, assim, excessiva nas estruturas da coluna lombar. E que você, com muita tensão, muita dor, permanentemente ali, jogando no lugar, vai te jogar na região dor e lesão, tá? Após a dor vem a lesão. Então pensar também na quinta dica que eu falaria para vocês, além disso tudo a gente tem que pensar no aquecimento gradual. Um bom aquecimento, você pode fazer até os exercícios de core antes de tentar na bicicleta, você vai manter essa musculatura ativada durante todo o seu treino. É isso mesmo, aquecer fora da bike, principalmente nessa época de frio. Você tem a intenção de quê? De proteger a sua coluna para a prática esportiva. Você quer um exemplo de um exercício? Vou soltar para vocês. Prancha, aquelas pranchas abdominais, aqueles estabilizadores de quadril, de tronco, coiote ou chamado perdigueiro, que você fica em 4 apoios, estica a mão, estica uma perna contrária. Você vai, realiza isso e vai pedalar. Vai ter sucesso absoluto, tá? Então vamos pensar em mais uma dica? Seria a sexta, né? Não realize um aumento repentino de treino, tá?
Isso já é academia já americana esportiva, né, American College, já fala há muitos anos. Ela orienta que o aumento do volume do treino ele não deve ultrapassar de 25% semanais. Ele deve ser gradual. Então a gente deve aumentar no máximo até 15%, 20%. Os atletas que fazem isso repentinamente, acima disso, geram uns estresse desnecessários. E as estruturas não estão preparadas para isso. Aí, ó, arrebenta com as estruturas. Então vamos pensar muito bem nisso. 7ª dica. Busque alternar a sua posição na bike. Então os estudos mostram também que a pressão nos discos intervertebrais aumentam na ordem de 2 a 3 vezes o peso do ciclista na posição sentado. Então, se você pensa bem, 70 quilos, você vai ter 210 quilos no disco, nas estruturas intervertebrais. Então, você tem que pensar que pode gerar uma doença que vem a partir de microtraumas de repetição. Microtraumas levam a macrotraumas, que levam a dor, que levam a lesão. Então, a gente deve orientar o ciclista a estar variando a posição do cilindro, variando, pedalar em pé, sentado, né? Quando você passa por um terreno acidentado, um terreno irregular, sai do cilindro, não deixa ficar socando ali em cima do cilindro. Tá certo? Ó, vou pensar em mais uma dica. 8ª dica: não abusar de marchas pesadas na subida. E essa dica é principalmente para atletas amadores e iniciantes. Marchas muito pesadas em subidas pode levar ao esgotamento dos músculos estabilizadores e aí as estruturas, os que seguram as suas articulações, os glúteos, os abdominais, o quadríceps, o gastrocnêmio, esses músculos têm função importante de sustentar o movimento. Se fadigou, vai declinar, vai fazer disfunção. Então vai fazer que a sua pelve incline muito para frente. Então vai aumentar, quando sua pelve inclina muito para frente, aumenta mais ainda a pressão nos músculos, tá? A pelve inclinar para frente seria essa posição aqui, ó. Não sei se dá para ver. E outra coisa importante, uma cadência entre 70 e 90. Faz aquele famoso pedalzinho da vovozinha. Não fica pedalando, marretando pesado. Todo ciclista iniciante costuma marretar muito na bike. Então faz o pedalzinho mais rápido, aquele rapidinho, gira mais, anda mais levinho, você vai ter menos problema. Eu acho que eu perdi a conta. A 9ª dica, vamos lá. Movimentos mais durante o seu dia. Muitas pessoas atribuem as dores lombares exclusivamente ao ciclismo, mas você esquece que você passa muita parte do seu dia, a maior parte dela, infelizmente, do dia, você passa sentado. E as posturas sentadas em frente ao computador, trabalhando em casa, home office, é inadequada. Por isso, você está em casa, levanta de 40 em 40 minutos, tenta alongar, estirar, vai buscar alguma coisa, tá? Movimenta, caminha o máximo possível, não fique sentado, parado o tempo inteiro, ok? E para fechar, eu vou colocar aqui a 10ª dica para você. Não utilize a bike somente para auxiliar no ajuste da posição. Não fica pensando só no posicionamento em bike fit, essas coisas todas. Pense fora da bike também. Você tem que pensar que se você possui algum tipo de lesão, alguma coisa que te impeça na prática esportiva, tá? Você tem que pensar em periodizar esse trabalho, usar o trabalho de exercício fora da bike com muita precisão, com muito critério, com a frequência semanal grande. Então, treine de musculação específica para o ciclismo, você deve pensar no exercício funcional, pode fazer uma corridinha na rua. Uma das coisas mais eficientes que eu acho é a liberação miofascial, para aliviar aquelas tensões locais. A liberação miofascial, ela libera aqueles trigger points, os pontos de rigidez, tá? Se você tem alguma dessas disfunções, dor ou incômodo na região da lombar, tente esse caminho. E se você não teve sucesso ainda, procura um profissional, seu terapeuta ou educador físico para te ajudar. Gente, se você conhece algum ciclista que passa por isso, mande esse vídeo para ele, tá? Se você não está inscrito no canal, vai lá,
inscreve, deixa seu like com a gente. Nós estamos juntos nessa aí para levantar o esporte e te levar a pedalar até os 100 anos. Esse é o nosso objetivo. Que o ciclismo mountain bike seja o número 1 do Brasil e que você pedale até os 100 anos. Fiquem com Deus. Se curtiu, escreve, fala com a gente e comenta. Um forte abraço. Até a próxima.